Muitas boas tardes, queridos irmãos e amigos. É um prazer estar novamente aqui, por este meio. Que o Senhor nos possa abençoar. Antes de iniciar o nosso seminário, queremos elevar uma oração ao nosso Pai Celestial. Convidamos-los para que nos possam acompanhar. Querido e bondoso Pai de amor e misericórdia, te agradecemos pelo lindo dia que nos ofereceste e pela linda oportunidade que nos dás de expor este tema tão importante para todos os crentes que estamos interessados na salvação, na preparação para o dia da tua vinda. Abençoa a expositora e abençoa os ouvintes. Em nome do nosso Senhor Jesus. Amém. Bem, hoje temos novamente o prazer de ter o nosso querido irmão pastor Filipe Acunha, da nacionalidade costarricense, e que é presidente da nossa associação e por muitos anos presidente da União Sul-Centro-Americana e também é membro do Comitê Executivo da Divisão Latino-Americana. O nosso irmão, pastor, viajou por mais de 25 países, percorrendo grande parte na investigação deste tema, do tema de 1951. Na sua carreira ministerial, que são 42 anos, dedicou 22 anos à investigação deste tema. Este foi o tema também, foi o motivo pelo qual ele viajou a tantos países como Brasil, como Itália, como Espanha, Chile, a Argentina, entre outros. No ano 2002, viajou aos Estados Unidos, diretamente à sede da Igreja Adventista do Sétimo Dia, Movimento da Reforma, onde teve entrevistas com os altos dirigentes deste movimento opositor. De aí, adquiriu muita informação que hoje vai ser apresentada. Ele aí teve o prazer de encontrar, de conseguir atas originais das mãos dos nossos amigos que o deram a ele pessoalmente. E por isso a informação é fidedigna. Não tem nenhuma alteração, nenhuma dúvida. Não estamos a usar documentos nossos. Portanto, o pastor Acunha, é um prazer tê-lo aqui conosco e apresentá-lo para que nos informe este tema maravilhoso. Bem-vindo nesta tarde. Muito obrigado. É um privilégio estar novamente convosco para poder abordar hoje a segunda parte do tema que estamos a explicar. Obrigado, pastor Avilés. É uma oportunidade fabulosa quando nós temos a oportunidade de estar diante de vós para tratar temas importantes enquanto aquilo que nós temos que ver sobre a história denominacional da nossa igreja. Uma das coisas importantes que temos que ver hoje são algumas cotações ou perguntas que fizeram distintas pessoas. Durante a noite recebi várias mensagens, muitas perguntas, recebi muitos comentários e então a todos muito obrigado. Aquilo que nós estamos a fazer para a honra e glória de Deus e quero, em primeiro lugar, a pessoa que fez a comparação das tribos de Israel, dos 11 irmãos de José. Nunca desconhecemos a ninguém como nossos irmãos. Nunca rejeitamos ninguém. Simplesmente temos um parâmetro na nossa organização e a nossa igreja está totalmente aberta para receber a todos aqueles que queiram voltar à mensagem de salvação. O ano de 51 é uma história de rebelião. Não podemos ver de outra maneira. A nossa organização nunca caiu. Manteve-se firme.
Portanto, todos aqueles que queiram voltar continuarão a ser nossos irmãos, se quiserem voltar a este redil. Falemos da unidade. Estamos de acordo com a unidade. Se não estivéssemos de acordo com a unidade, não estávamos a mostrar estes temas e nem a mostrar a realidade daquilo que aconteceu naqueles tempos. Hoje nós estamos abertos e estamos dedicados a mostrar estas verdades históricas a cada um de vocês para que as possam compreender. A nossa organização tem parâmetros e, de acordo às resoluções da nossa Conferência Geral, em delegação, em distintas, susteve-se que a nossa organização manteve-se firme e nunca caiu. Portanto, não temos que desfazer da nossa organização. Simplesmente abrimos as portas, não apenas aos irmãos do movimento opositor de 51, mas também a todos os queridos irmãos adventistas, para que venham ao adventismo original. Queremos ler as Sagradas Escrituras em Efésios capítulo 2, versículo 27. A fim de apresentar-se a si mesmo uma igreja gloriosa, que não tivesse mancha, nem ruga, nem coisa tal, mas que fosse santa e sem mancha. Durante toda a altura que servi agora, tive que dar aulas nas nossas escolas missionárias. Fiz no México. Estivemos a dar classes especialmente sobre a história de 51 a um ministério de todo este país. Fizemos também na Argentina, ao ministério e aos alunos. Também em Chile, em Angola. Também o fizemos no Brasil, em várias ocasiões. Também estive em Portugal, partilhando um seminário sobre o recasamento e também sobre o Movimento 51. E quero cumprimentar desde aqui a minha querida Manuela de Portugal. Muitas das coisas que eu tive através da história foi pela boa vontade de muitos irmãos. A nossa irmã Manuela é uma anciã pioneira da nossa obra em Portugal. Acho que ela tem mais de 80 anos. E ela mesma, e muitas entrevistas que eu lhe fiz e muitas conversas que tivemos, contou-me muitas coisas do 51. E finalmente terminou por oferecer-me a documentação oficial que tinha o seu pai. Imagine quantos anos é que estamos a falar. Todos os documentos que tinham o seu pai, a irmã Manuela ofereceu-me. Que o Senhor a abençoe por ter colaborado com esta obra. O que eu posso dizer do Brasil também. O nosso querido irmão Bertolo e Esther, que já dormem no Senhor, os quais foram pioneiros desta obra no Brasil e migraram da Europa, desde Roménia. Emigraram para o Brasil, onde trouxeram as verdades do movimento da Reforma. E também com eles tive a oportunidade de ter entrevistas e conversas e obter documentos de muita importância e valor. Através dos anos, as entrevistas com o pastor Sigmund Gustnest, ter o prazer de ter durante mais de 10 dias num seminário hospedado em minha casa o pastor Bronco Scholik, as participações distintas com pastores distintos, diferentes, como o pastor Gerhard Hunger, e muitos dos nossos pastores antigos da fé, que tiveram a oportunidade de estar nesta mensagem, com os quais tive a oportunidade de partilhar experiências. Uma das coisas que se perguntou foi sobre o porquê do dia 17 não aparecer nas datas no Brasil. O dia 17 está. Houveram muitos problemas com traduções e coisas que foram retiradas e extirpadas da ata. Também se fez um aporte que a parte de alguns dias não estavam presentes. Bem, eu tenho as atas, tanto em inglês como em espanhol. Falou-se também do dia 21 a 22. Bem, nós não falámos desses dias porque nós só chegámos até o dia 17.
E outra das coisas que se disse, aqui há em inglês, não está a parte onde diz que Nicolici e Lavric entregariam o dinheiro ao irmão Kozel. Que essa parte não está na ata em inglês. Novamente queremos reiterar que nós não estamos a trabalhar com cópias, estamos a trabalhar com originais. E as distintas atas que estão em inglês são simplesmente levantados textos que se fizeram de originais. Eu quero mostrar-lhes uma cópia exata do original para que vejam o que é original em inglês, o que está escrito. Se alguma das cópias que têm os nossos irmãos em distintas partes do mundo inglês não tem esta parte, lamento. Mas convido-os para que então procurem a original, porque tem uma ata incompleta. A ata em inglês é a base melhor que temos para saber o que se disse, que Lavric e Nicolici iam dar todo o dinheiro para Kozel. E então que este iria dar depois ao novo tesoureiro. Se não fosse assim, porque é que nos dias 22 e 23 acordam textualmente que fica totalmente anulada o acordo de entregar o dinheiro ao irmão Kozel por parte de Lavric e Nicolici. Se isso não existisse em inglês, porque é que eles o reitaram mais tarde quando saem de nós? Faço novamente um convite aos nossos irmãos para fazerem investigações mais profundas e com documentos mais fidedignos, porque alguns dos documentos que estão a usar os nossos irmãos, pelos vistos, são cópias incompletas, que foram extirpadas das partes importantes. E hoje muitos dos nossos irmãos não podem defender estas verdades, porque pensam que isso não está aí, mas está assim. Queremos mostrar, primeiramente, o documento principal, shorthands, ou os rascunhos, Stuart, onde Nicolici fala de Kozel como tesoureiro. Quero ler nesta oportunidade. Muitos viram-se feridos nos pés de um modo correto. E apenas existe um modo correto. O irmão Kozel está ferido. De qualquer maneira, agradecemos-lhe pelo seu serviço, que o seu fim é este. Fala o pastor Demetrio Nicolici. Ele é responsável pelo dinheiro da Conferência Geral, que foi confiado à sua administração. Tivemos uma só pessoa para cuidar das finanças da Conferência Geral. Tinha-se apenas a ele, porque tinha-se uma confiança incrível no pastor Kozel. Colocámos a responsabilidade de uma pessoa e ninguém tem nada a dizer sobre isto. Isto diz o pastor Nicolici nos rascunhos, que a responsabilidade foi dada ao irmão Kozel e não tinham nada a dizer, a apontar em relação a isso. Que ele tinha tido um bom trabalho até ao fim e que simplesmente era a única pessoa que tinha sido escolhida. Portanto, isto quer dizer que não foi questionado enquanto à tesouraria. E este documento vamos pedir ao nosso cameraman que possa enfocar a parte principal. Vamos mostrar 3 partes. Esta é a ata, a cópia da ata original. Isto não é um levantado de texto. Isto não são as atas modernas. Assim saíram, depois de 51, quando eles terminaram a reunião. E agora eu vou-lhes mostrar a parte principal, onde diz que o dinheiro seria entregue a Kozel por parte de Demetrio Nicolici e Andrei Lavric. Vamos passar devagarinho para que os nossos irmãos que estão a ver e
conhecem o inglês possam ver. A ver se le podemos dar un enfoquecito al párrafo de eso. Para ver se podemos dar um enfoque ao parágrafo. Poco a poco. Vamos correndo pouco a pouco. Ok, suficiente. Ok, suficiente. Queremos mostrar nuevamente la portada. Queremos mostrar novamente a capa. E agora queremos mostrarles uma capa moderna. Um levantado de texto. Um levantado de texto. Aqui está também o dado. Quero mostrar uma página mais. Quero mostrar uma página a mais. Queremos enfocar a parte de baixo. Ver se alcançam a ler quem assina esta ata. Pastor Demetrio Nicolici e o secretário Tyndall Stewart. Esta foi a cópia da ata original, tal como saiu em 51. Portanto, aqueles que não têm isto e têm outras atas distintas, sentimos muito, mas não estão com uma ata correta. E têm que buscar a correta. Porque a correta sim tem o dado. De que o dinheiro seria entregue a Kozel por parte de Lavrik e Nicolici. E uma última página que quero mostrar. Vejam as páginas velhas, manchadas, escritas à máquina, tal e qual como saíram naquela altura. Esperemos poder cumprir a expectativa e falar àqueles irmãos que disseram que aquela parte não estava em inglês. Se não a tem em inglês, repito, é porque não tem uma ata correta e completa. Quero novamente repetir. Eu não fiz a investigação com irmãos nossos. Fui diretamente à sede, no ano 2002, em Rono, do Movimento 51. Com pessoas como Carlos Saz, que naquela altura era o presidente da Conferência Geral de 51, Benjamin Boret, um dos grandes amigos que já faleceu, Alfonso Balbach, o homem mais documentado, mais inteligente deles, o homem que mais tinha informação sobre a situação. Com ele estive com mais de 22 dias a estudar. E estive em 3 ocasiões nessa sede por mais de um dia. Primeiro por 15 dias, depois por um mês e depois por 22 dias. 3 vezes estive lá. E uma vez estivemos uma semana completa com o comitê da Conferência Geral deles, recebendo uma exposição direta de uma semana por um dos melhores expositores deles, o pastor Carlos Saz, que hoje está na Austrália. Daí, debaixo da vontade deles, obtivemos uma grande quantidade de documentos. Portanto, os documentos que eu tenho, não me deu nenhum pastor dos nossos, não me deu nenhum irmão dos nossos, foram dados diretamente dos arquivos de 51. Eles são muito cuidadosos nas suas coisas. Muitos documentos, eles guardam-nos numa caixa de segurança nos Estados Unidos, no banco. Nem sequer o têm na própria sede deles. Portanto, é importante
ver que o dado específico acerca da tesouraria, sim existe. Sim existe. Se vocês não têm nas suas atas em inglês, lamentamos. Mas na ata, sim existe. Eu tenho mais ou menos 4 ou 5 versões em inglês, tenho 4 ou 5 versões em espanhóis e em todas existe. E tenho mais ou menos 2 versões em português onde não está. E tenho 2 versões em espanhol onde também não está. Por isso, fui da ideia de poder ir e ver e conseguir diretamente dos arquivos e do computador deles para obter tudo real. Nesse mesmo ano, eu viajei a Washington, estive na White State e pude obter também, na White State, cartas acerca do recasamento e dados muito importantes sobre a guerra. Portanto, a investigação tem sido exaustiva, tem sido diretamente nos lugares onde os atos foram levados a cabo e não estamos apresentando algo que não seja incorreto ou que seja à sorte. Em primeiro lugar, há anos de experiência, tivemos debates com grandes líderes da nossa igreja e deles, e tenho fotos onde estamos a preparar material de história com eles, com o pastor Alfonso Balbach, também Dimitri, e com o irmão também Benjamin. Tenho fotos onde estamos a preparar os materiais e onde estamos a fazer certas cotações de história. Eu posso mostrar fotos onde estamos em Rono. Não tem sido uma investigação produto da casualidade, mas foi uma investigação de muitos esforços, de muitos anos, e como lhes digo, os dados são totalmente fidedignos. Não sabemos tudo, podemos nos equivocar em alguma coisa, e aí os nossos outros irmãos podem nos corrigir. Nunca sabemos tudo, nunca terminamos de estudar, mas hoje aquilo que nós temos podemos provar e podemos mostrar. Não estamos numa guerra, estamos a abrir as portas e mostrando a verdade. Acreditamos que existe muita gente sincera e por isso quisemos fazer este seminário, que ainda nos faltam alguns dias, e estaremos os 4 dias da outra semana também, desde o dia de segunda-feira. Repetindo algo do que dissemos de ontem, das cartas de apresentação, para alguns dos irmãos que nos perguntaram se ontem à noite, se elas existiam. Bem, elas existem sim, estão no original. Temos-las em papel original, tal e qual como elas saíram. Sim, as temos. E ontem mostramos, nos documentos que mostramos, cópias delas. Mas temos as originais conosco. Portanto, isso é algo que não se deve duvidar. E se algum irmão quer viajar aqui à Costa Rica, fazer uma entrevista conosco, sob um marco discreto, podemos mostrar essas cartas. Algumas das pessoas perguntaram sobre o material. Vamos esperar a terminar o seminário e vocês receberão o material. Não tal e qual como está, mas dá-se a informação e vocês podem preparar os vossos próprios PowerPoints. Vamos começar com o nosso PowerPoint que temos reservado para o dia de hoje. Quinta, 17 de maio de 1951. A reunião começou entoando o hino 358 e uma oração. Comentando as Escrituras, o irmão Ringelberg recordou à delegação que não devemos apressar-nos para julgar. Somos ministros como Paulo, devemos dar contas da nossa mordomia. Disse que não devemos confiar em juízos humanos e que virá o dia em que todos seremos julgados. A ata da reunião anterior foi lida e aceite. O irmão Laikowski apresentou o seu relatório das uniões Norte e Sul da Sudamérica. O irmão Ringelberg reportou o trabalho realizado na União do Oeste Europeu.
O irmão Buis apresentou o seu relatório de trabalho realizado em África e a necessidade de ajuda para estes campos. O irmão Stark apresentou o seu relatório da União Escandinávia. A reunião concluiu com o hino 692 e uma oração. Temos aqui na apresentação do pastor Stark. Stark era também alemão e é importante que mantenhamos este nome, porque queremos fazer uma apresentação e avisá-los. Queremos fazer uma apresentação especial que nos saiu fora deste seminário, sábado às 3 da tarde, hora centro-americana. Sábado às 3 da tarde. Repito, com Espanha e Portugal temos mais ou menos 7 horas. Com Brasil temos 3 horas. Com Chile temos 2 horas. Argentina 3 horas. Peru, Panamá e Colômbia 1 hora. E estaremos a apresentar às 3 horas uma secção especial, algo que vamos agregar a este seminário, onde vamos saber como é que em 52 serão algumas coisas importantes, mas queremos estar a apresentar o que foi o assunto das demandas. E estas demandas vão ser analisadas por uma das nossas jovens, que é licenciada em Direito, e ela vai estar na parte legal a analisar estas demandas. E eu estarei também para ver o que é a parte eclesiástica. E ela é atualmente membro do Departamento Legal da Conferência Geral, junto com outros advogados que foram nomeados em Itália. É a nossa Itália, Jennifer Campos. Ela estará conosco e vamos estar numa apresentação especial às 3 da tarde, no dia de sábado, para poder ver algumas coisas importantes. O irmão Stark foi aquele que tomou a presidência no ano 52. E por isso quero que mantenhamos recordando o pastor Stark. Ele toma a presidência no ano 52, um ano depois do que aconteceu a situação de 51, no ano seguinte. Portanto, Stark foi o pastor e aqui chegou esta delegação. Nós temos que dizer algo. Alguns do que escreveram falaram que nós rejeitamos o plano de paz e que questionámos o irmão Gutknecht. Eu posso contar-lhes a história. Por que é que eu posso fazê-lo? Porque eu não estive unicamente a fazer um comentário sobre aquilo que eu li. Eu fui delegado em Quito, Equador. E o pastor Jaime, que estava comigo, foi o que fez a apresentação. Agora, esteve comigo de delegado no Equador. Portanto, somos 2 pastores que estivemos em Equador. Por que é que existiu Quito e Equador? Por que é que se fez essa conferência em Quito e Equador? Porque não era no ano 93, sim um ano depois. Por que é que isso aconteceu? Porque o pastor Sigmund Gutknecht, depois que se tinha dado todo o processo de unificação e as coisas começaram a ser distintas para nós, e começou-se então a criar um alvoroço, e começou-se a receber cartas das uniões e diferentes associações, e nós mesmo na América Central estávamos a representar vários países, e eu estava na Guatemala a trabalhar nesse momento, e o pastor Jaime, que estava aí, era um dos pastores também de Guatemala e presidente da Associação de Guatemala. Nós estávamos aí quando o processo de unificação estava. Nesse momento, a situação complicou-se de tal maneira a nível mundial na nossa obra que o pastor Gutknecht chamou uma conferência geral extraordinária. Chamou um ano antes para que fosse a delegação de Quito e Equador a que decidisse se havia unificação ou não. De acordo aos nossos princípios e aquilo que a irmã White escreve, a Conferência Geral, quando se junta numa delegação mundial, é a voz de Deus. E nós acreditamos nesse princípio, porque acreditamos segundo a verdade da Igreja. Acreditamos que somos a Igreja de Deus. Reunindo 108 delegados, votaram para que a nossa Igreja seguisse firme na sua plataforma da verdade e que não desfizesse a sua organização e abrisse as portas a todos os irmãos dissidentes que quisessem vir à nossa Igreja.
Não se acreditou nesse momento como delegação de Quito para cá. As delegações acreditaram que tínhamos que dissolver a nossa organização e tínhamos que dissolver a nossa organização e tínhamos que fazer uma fusão com outra organização para organizarmos em uma única igreja funcional, ou seja, fazer dois uma. A nossa delegação não acredita dessa maneira. O pastor Jaime Avilés esteve conosco em 4 delegações. Eu estive em 3. Estas 2 últimas, África e Itália. E não combinamos que temos que dissolver a nossa organização. E foi o pastor Gutnest que convocou como presidente da Conferência Geral o mundo inteiro. Portanto, os irmãos que puseram os comentários questionando a autoridade do irmão Gutnest estão muito enganados. Nós fomos chamados pelo pastor Gutnest para decidíssemos, então, 108 delegados, e então decidiram que não ia haver unificação. Aí está João 17, 1 a 5. Que venham e sejam um. Que venham e sejam um com o povo de Deus. Não acreditamos ou pensamos que saímos da plataforma da verdade. Não pensamos nem por um momento que a nossa igreja caiu. Isso aconteceu em 14, já foi há muitos anos. O Adventismo reconheceu agora em 2014. Enquanto estava o seminário em Fridençó, o pastor Idel Soares e alguns membros da Conferência Geral que estavam no simpósio de Fridençó, o Adventismo reconheceu e pediu perdão. Eu encontrava-me nessa altura com o pastor Adalício em Guiné-Bissau, registando a obra em Guiné-Bissau. Tivemos aí por mais de 32 dias. E enquanto a nossa igreja levantava o estandarte da verdade e o Adventismo reconhecia a sua falta em 1914, a nossa obra seguia avante. E muitos pastores estavam espalhados pelo mundo. Nós, nesse momento, estávamos em África. Isto é aquilo que acreditamos até o dia de hoje. Isto é aquilo que temos. O movimento da reforma vem de 1914. Mantemos essa linha e o seminário completo que queremos mostrar, temos que mostrar em 3 partes. História do Nacional Adventista, eventos de 1914, a segunda parte, e a terceira parte, o seminário completo sobre os eventos de 51. Tocando a parte 48 e 52 também, como os 2 pontos principais que ressaltaríamos neste seminário. Porque já não veríamos tanto as atas, mas veríamos nem a situação do nome também. Porque vamos ver nesta parte do seminário. Esta foi a realidade de Quito 93. Eu estive lá. O pastor Jaime esteve aí. Nós podemos testificar que foi isso que aconteceu. E como membros que éramos de uma igreja e dirigentes que éramos de uma igreja, fomos chamados pela nossa obra mundial a uma delegação que se levou a cabo em Quito, Equador. E aí fomos. Nem por um momento saiu de parte do irmão Gutchen que teníamos que unificar-nos. O processo deu-se. O processo esperou-se. No processo deu-se a oportunidade para que se abriram. Não se pode. A nossa igreja tomou as pautas que teve que tomar. E a nossa igreja tomou os seus parâmetros. Somos uma organização, temos os nossos princípios. Esta é a nossa casa e esta é a nossa delegação. E aqui seguiu. E acreditamos que é a delegação que dirige Deus. Depois de Quito, vieram mais 2 conferências gerais na Holanda. Depois, se não me engano, veio a Conferência Geral em México. Depois veio a Conferência Geral em África do Sul e agora é de Itália. Depois de Quito, tivemos mais ou menos 5 conferências gerais. Desde o ano 93 até agora, nem por um momento acreditamos que caímos ou que temos que desfazer a nossa organização para dar passo a fazer uma nova organização. Bom, os 11 assim pensaram dessa maneira, porque depois do dia 20 acreditaram, disseram, bem, estamos no início de um novo movimento da reforma. Nós não pensamos dessa maneira. Continuamos com a ata.
Quinta, 17 de maio de 1951, às 3 da tarde. Temos quinta-feira na ata. Assim que está aqui. O único que temos que não sai nas atas são os dias de sábado. Por que razão? Porque no dia de sábado não havia reunião. O irmão Escusa falou acerca do trabalho em Espanha. O irmão Corman deu uma descrição do câmbio, da mudança do lugar do seu trabalho e assuntos relativos ao seu estabelecimento em Canadá. Temos o segundo homem questionado, Corman. O pastor Corman. Quem era o pastor Corman? Em primeiro lugar, o pastor Corman era de nacionalidade? Era de Estónia. O pastor era de Estónia. E mais ou menos aos 19 anos tinha sido ungido de pastor. Tinha sido retirado da Estónia e tinha sido mandado por vários países a predicar o Evangelho. No ano de 1925, quando o movimento da Reforma juntou 4 uniões em Alemanha e organizaram pela primeira vez a Conferência Geral, o pastor Corman, juntamente com outros pastores, configuraram os nossos princípios ou fizeram os princípios de fé do movimento da Reforma. Portanto, Corman foi um pastor muito importante na nossa obra. E eu quero, se eu quero recordar por problemas, temos que dizer também que a grande quantidade de fotos que temos, Corman, Stark, Ringelberg e Müller, veem-se estes 4 pastores viajando em distintas partes do mundo juntos. Foram parte dos nossos pioneiros daquele tempo e fizeram um trabalho fabuloso. Se alguns deles, como Müller, terminaram apostatados da fé fora da igreja, alimentámos-los. Mas Ringelberg morreu no Senhor. Corman morreu dentro da nossa igreja. Stark, não me recordo qual foi o seu paradeiro. Mas também foi um pastor que serviu muito tempo à obra. Muitos pastores estiveram neste movimento e muitos deixaram este movimento. Dia a dia, ano a ano, muita gente entra na igreja e muita gente sai da igreja. É uma realidade que não podemos evitar. Decidiu-se cancelar o culto e o estudo e continuar com o tema concernente ao irmão Corman. Tinha-se combinado trasladar o pastor Corman para o Canadá. Mas, como nesse momento não foi possível registrar a documentação do pastor Corman, enquanto estes eram tratados, ele terminou por estar a trabalhar no mundo. Corman foi acusado de ter oferecido casamento a uma mulher divorciada. Ela trabalhava com móveis e Corman viajava com ela no carro juntamente com o seu filho. Pastores da nossa obra que conheceram o pastor Corman contaram-me que lhe tinham perguntado a Corman e ele disse-lhes que nunca tinha feito isto. Obviamente houve uma aparência de mal. Na ata vamos vê-lo mais à frente. A ata diz que Corman pediu perdão e que sim tinha o feito. Isso é o que diz a ata. Pastores nossos dizem que falaram com o Corman e Corman disse que era mentira. Bem, também. Há um caso aí que vamos ver. O caso de Muraro. Muitos pastores do Movimento 51 conversaram com Muraro e Muraro disse que era mentira. Só se pode acreditar em Muraro e naquilo que Corman disse aos nossos pastores, já não lhe podemos crer. Isso é para meditar e é uma pergunta para vocês. O caso de Corman. A ata diz que ele reconheceu. Bom, se reconheceu e pediu perdão, qual é o problema? Ofereceu matrimónio, mas não se casou. Não se comprovou nada. E ele mesmo está reconhecendo. Kistner reconheceu o seu pecado. Tanto Kistner como Corman
Kirchner e o pastor Corman, eles dois reconheceram. E a ata diz que eles reconheceram. Seria um problema totalmente resolvido. Sexta-feira, 18 de maio de 1951. A reunião começou entoando o hino 495 e uma oração. Leu-se Salmos 139, 1 a 9. Estas são palavras solenes que nós deveríamos ter em consideração. Não podemos esconder os nossos atos nem os nossos pensamentos do Senhor. Necessitamos da sua misericórdia para que nos cubra. A ata da reunião anterior foi lida e aprovada. Todo o tempo desta sessão foi ocupado na discussão acerca da posição do irmão Corman. O irmão Nicolitz respondeu aos acertos do irmão Corman. A reunião concluiu com o hino 285 e uma oração. A reunião concluiu com o hino 285 e uma oração. Agora, um novo problema entra à delegação. O primeiro problema foi o questionamento de Kirchner como delegado, um pastor totalmente questionado desde os anos de antes de 45. Recordamos que dá um segundo caso, o caso do grupo de Denver, a ex-União Americana, que pertencia à nossa igreja. Pioneiros importantes que tinham vindo desde a Alemanha, como Dorschler, Rafael, como Otto Welp, como Adam Sack, que tinha sido presidente da União Alemã e que em determinado momento também tinha tido problemas com a Conferência Geral. Estes ex-membros da nossa igreja estavam com um problema com a União, tinham saído da igreja e tinham começado a trabalhar em contra da igreja. Era o grupo de Denver que se tinha entrado em rebelião. Estava o pastor Osha Kramer aqui também. Este grupo tinha questionado e tinha dito que a Conferência Geral de 1948 tinha sido corrupta. Recordam-se que dissemos ontem. Por que razão? Porque tinha-se elegido dois pastores que tinham caído na moral, que era o pastor Kirchner e era o pastor Muraro. A delegação daquele momento recordou a Adam Sack que era uma acusação direta à nossa Conferência Geral de que aquilo que tinha acontecido em 48 era corrupto e que essa Conferência Geral era corrupta. E fizeram a recordatório de quem tinha dirigido a reunião como diretor de mesa, como presidente, era Adam Sack e ele não tinha dito nada. Estes dois casos molestaram a delegação e veio agora o terceiro caso, o pastor Corman. Este terceiro caso tirou muito tempo e houveram muitas discussões, porque questionou-se agora não apenas a Kirchner, mas também a Corman. A Corman nunca se acusou de adultério, mas sim de uma aparência e de ter proposto matrimónio a uma mulher divorciada. Chegamos ao 20 de maio. E chegamos à parte que nós podemos dizer a parte triste. Na abertura da reunião de negócios, o irmão Swart solicitou permissão para ler 3 relatórios. A ata, o relatório de reuniões dos delegados em Utrecht e a declaração proposta por delegados relacionados com a Assembleia. Os 2 primeiros relatórios foram aceitos, mas houve oposição para o terceiro. Aqui são apresentados 3 relatórios. Hoje estamos a dar um seminário. Hoje acreditamos que este seminário e as coisas que se têm que ver mais abertamente. Temos que falar mais deste tema à nossa igreja e por isso é o que quisemos fazer. Alguns irmãos perguntam por que é que se falou tão secretamente disto. Por que é que não se tocou tantas vezes no tema?
Irmãos, hoje temos que fazê-lo. Hoje temos que estar aqui para dizer e abrir tudo isto. Hoje temos que falar e dizer que estamos dispostos a falar e a ter um seminário completo sobre isto. Os nossos irmãos têm que conhecer as raízes da sua igreja. Os nossos membros da igreja têm que conhecer de onde vem e qual é a história da sua igreja. Qual é a história do seu papai e da sua mamã. Devem saber tudo o necessário. Para que razão? Para que a igreja possa saber de onde veio, para onde vai, e de cada membro possa estar dentro da igreja, possa conhecer a verdade sobre o movimento da reforma. Não queremos mais ocultar estes temas. Nós não queremos fazê-lo. Por isso dediquei anos a esta investigação. E hoje o que podemos dizer é que necessitamos de falar e contar aos nossos irmãos aquilo que aconteceu. Vamos continuar com a leitura. Mas antes queremos voltar ao caso do irmão Corman, por causa de uma pergunta que nos enviaram. Pergunta-se se o pastor Corman reconhece que caiu no sétimo mandamento. O pastor Corman, repito, nunca foi acusado de adultério, nem de haver transgredido este casamento. O pastor Corman foi acusado de uma aparência, por andar com uma mulher recasada. Ele dedicou-se a trabalhar com ela, porque a obra nesse momento não pôde tratar da sua documentação. Ele foi questionado por isso. Segundo a ata que aqui temos, a ata diz que ele pede perdão por ter feito essa ação, de ter oferecido matrimónio a essa mulher. Não diz que ele caiu em pecado. Isso é o que diz a ata. Repito, pastores nossos perguntaram ao irmão Corman se era certo. Ele disse que não era certo, que ele nunca tinha oferecido outro matrimónio a ela. Mas, no entanto, a ata é assim que se diz. E a ata foi feita pelos nossos irmãos 51. Stuart levou todos os apontamentos. Estas atas que nós estamos a apresentar, não escrevemos nada. Esta é o que diz a ata. Mas a ata não diz que o irmão disse que tinha caído no sétimo mandamento. E por isso, com isto, esperamos ter respondido à pergunta. Uma proposta de tal declaração foi lida e aprovada, mas o presidente de mesa, o irmão Ringelberg, vetou. O irmão Kozel apresentou algumas acusações contra os que apoiavam a declaração. Foram apresentados 3 relatórios pelo Stuart, mas um dos informes era 20 pontos, ou muitos pontos, que os 11 não estavam de acordo e queriam que fossem lidos na delegação. Alguns delegados e o presidente de mesa acreditaram que isso era um desordem e que estava a sair da reunião. Segundo cartas que temos, os nossos irmãos disseram: podemos ler a declaração, mas terminemos o caso do irmão Corman. Uma vez que terminamos isto, nós então podemos ler a vossa declaração. Os 11, à parte, tinham feito uma declaração de vários pontos em que se queixavam e sobre a sua inconformidade daquilo tudo que estava a passar. Como a tal declaração não foi lida naquele momento, e como foi rejeitada a leitura nesse momento, houve uma discussão muito grande. O presidente de mesa recusou permitir qualquer réplica em defesa daqueles que eram acusados. Ao mesmo tempo, ele permitiu que alguns não delegados presentes entrassem na discussão. Foi votado outra vez, e a maioria dos delegados decidiu não ouvir o conteúdo da declaração. Neste momento, a liberdade dos delegados foi retirada, e nenhuma discussão foi permitida. O irmão Kozel tomou a palavra e, novamente, insistiu em continuar com a ordem da conferência. Mas o caso do irmão Corman, a quem ele estava defendendo, foi aberto de novo, inteiramente fora da ordem. Quando o irmão Corman começou os seus comentários, alguns dos delegados saíram da reunião. E, finalmente, 11 delegados se retiraram em protesto pelas contínuas irregularidades e pelo domínio da sessão.
As reuniões eram dominadas pelos líderes saíntes, o irmão Kozel e Müller, quem não puseram suas responsabilidades, e pelo presidente de mesa, o irmão Ringelberg. Há algumas coisas que temos que considerar aqui. Há algumas coisas importantes que temos que ver neste momento. Havia uma ordem. Os 11 delegados fora de ordem apresentam uma declaração. Nessa declaração, que é apresentada pelos 11 delegados, haviam desconformidades com respeito àquilo que tinha sucedido. Queremos ler a diapositiva em que estávamos. Quando o irmão Corman, por favor. Quando o irmão Corman começou com os seus comentários, alguns delegados saíram da reunião e, finalmente, 11 delegados retiraram-se em protesta pelas contínuas irregularidades e pelo domínio da sessão. Ok. Temos que dizer-lhes algo. Pedimos desculpas por algumas das perguntas que estão a chegar ao nosso telemóvel e temos que estar a consultar o telemóvel porque estão a chegar algumas perguntas sobre este tema de Corman. E se deixamos, não podemos depois evacuar. Algumas perguntas estão a chegar em direto e por isso desculpem. Saímos um pouco da ordem a ver o telemóvel, mas algumas das perguntas são sobre este tema. Se 11 delegados apresentam, nesse momento, uma declaração e a maioria concorda que a vai ler depois e depois, finalmente, entre tanta discussão, chega-se à conclusão que não se vai ler, devia ser respeitado o que a maioria decidiu. Temos cartas que os nossos irmãos enviaram aos 11, onde lhes foi dito que a declaração ia ser lida conforme terminasse o caso do irmão Corman. Mas não se fez. Por que razão? Porque eles já tinham saído. Segundo, esta parte, repito novamente, quando o irmão Corman começou os comentários, alguns dos delegados saíram da reunião e, finalmente, 11 delegados se retiraram em protesta pelas contínuas irregularidades e pelo domínio da sessão. As reuniões eram dominadas pelos líderes saíntes, o irmão Kozel e Müller, que não depuseram as suas responsabilidades, e pelo presidente de mesa, o irmão Ringelberg. O que é que aconteceu? O que é que sucedeu? Há 25 delegados reunidos, está a fazer-se uma exposição, estamos nesse momento a falar, houve uma discussão pelo caso do irmão Corman, não se terminou o caso do irmão Corman, quando já 11 delegados apresentam a declaração de 20 pontos, combina-se que se vai ler depois, e depois se acorda não ser lida depois, e finalmente, quando o irmão Corman começa a falar, automaticamente 11 delegados levantam-se e saem da sala de reunião para nunca mais voltar até ao dia de hoje. 11 delegados saem no dia 20 de maio do bloco da sessão e até ao dia de hoje é uma ruptura, uma ferida que não pode ser sarada. Um golpe forte é dado ao grande movimento de reforma. Em Roménia, temos mais de 4.000, tínhamos mais de 4 a 4.500 almas. A Alemanha tinha 2.000 almas. Segundo os relatórios, tinha sido feito um relatório de 10.000 almas, não contando as almas que estavam, os países que estavam atrás da cortina de ferro, porque não podiam ter sido representados. Sabe-se que em 51 não era a data da conferência de almas que foi adiantada por causa dos problemas que existiam dentro da igreja. Acredita-se que apenas 40 ou 50% das pessoas estavam representadas, porque tínhamos uma grande quantidade de irmãos que estavam atrás da cortina de ferro que não estavam a ser representadas. E neste momento, 11 delegados levantam-se e vão-se da igreja. Em Holanda, enquanto a obra se estava a dividir e Satanás estava a dar um golpe fortíssimo à nossa igreja,
nos países atrás da cortina de ferro, muitos dos nossos irmãos morriam produto da perseguição e produto de serem fiéis em países que não tomavam armas e que respeitavam o sábado e que não iam ao serviço militar. A igreja tinha crescido grandemente nesses países, mas muitos dos nossos pastores não sabiam nada porque eram países totalmente em processos bélicos e era muito difícil a situação deles. 11 delegados saíram da sala de reunião. Porquê? Simplesmente não gosto e vou-me embora. Porquê? Porque o irmão Kozel e o irmão Müller sabíamos que Nikolic também sabia falar e defender. Era um homem de grande carisma, de grande estatura. Era um homem preparado. Demetrio Nikolic falava vários idiomas. Conhecia romeno, falava inglês, falava alemão, porque mais tarde escreveu um livro contra a nossa igreja, que foi um livro que fez muito dano porque o Adventismo tomou este livro, que se chama O Livro do Pecado, mas que o título original era A Mão de Deus em Direção do Seu Povo. Era um homem preparado. Encontramos-lo em muitas oportunidades com o irmão Kozel. Em 48 temos uma foto e estão os dois abraçados. Era o secretário do irmão Kozel. O pastor Kozel tinha confiança nele. No entanto, tanto Kozel como Nikolic vão se converter nos dois líderes desse momento que vão estar aí na situação de 51, quando no dia 20 de maio, depois de estarem reunidos, no dia 6 de maio, 11 delegados saem e levantam-se, saem da sala. Adiantamos um pouco ao ano 91. Do 51 ao 91, quantos anos vão? Vão 40 anos. Exatamente no ano 91, se não me engano. Pode ter sido 92, não me recordo muito bem. 91 ou 92. Saíram os que foram os famosos reconhecimentos. E nos reconhecimentos do processo 91, que ambas as partes chegaram e que estiveram em distintos lugares, na Alemanha, aqui, nos reconhecimentos que fazem, cada parte, os irmãos de 51 reconhecem que foi apressurada a saída dos 11 e que isso não se devia ter feito. Que era o lugar para resolver a situação que era ali na reunião. E eles reconhecem os nossos irmãos que eles saíram apressuradamente. Que foi incorreta e apressurada a saída deles, dos 11. O que fazem os 11 quando saem? Ok, então estamos na sessão. Estamos aí. Estamos reunidos. Uma parte vai e sai, mas o secretário que estava com eles leva os livros. Tudo o que estava escrito aí foi levado. E agora os 14, o que é que ficaram? Tudo aquilo que tinha sido escrito desde o dia 6 de maio até ao dia 20 de maio, 14, 15 dias de reunião, não tínhamos dados agora porque eles levaram tudo. Os 11 levaram. Atas que voltaram apenas muitos anos depois e que as temos hoje. O que é que fazem os 11 quando saem? Durante a tarde, aqueles que apoiavam a declaração decidiram que para eles não havia benefício em seguir na presente condição e administração da conferência. 15 dias foram usados em desnecessários debates e justificação de pessoas culpáveis, quem tinham confessado as suas culpas. Mas quais são os debates que há? De Kistler não se pode dizer que foi um debate, porque ele reconheceu e saiu. E depois chamaram, mas não temos como um delegado, nem sequer. Quando os 14 se reuniram, tomaram em conta a Kistler em nenhum cargo. Mas sim tenho que recordar que quando os 11 se organizaram, eles tomaram em conta a Nicolás Muraro,
dentro da sua organização, sabendo que ele tinha caído. Os 14 não tomaram nem a Kistner nem Corman, mas os 11 sim tomaram a Nicolás Muraro. Se saíam por causa desses problemas, se saíam por causa das discussões, se saíam por esses problemas, é estranho aquilo que aconteceu. Não mais podemos dizer que foi um golpe do diabo ao grande movimento da reforma. Estimaram os que apoiam a declaração que, como representantes das uniões, não podiam apoiar a quem simpatizavam com injustiças e degradavam o padrão dos princípios do movimento. Vamos continuar. Chegaram algumas perguntas importantes. Queríamos ter a ata ou reconhecimento de 67, que alguns reconheceram. Não temos dados de 67. Muitas destas coisas foram reconhecidas. Temos o escrito do pastor Cholik sobre o informe de unificação. O pastor Cholik pertence a eles, veio para nós em 67. Porquê é que existiu o ano 67? Essa reunião. Simplesmente porque no ano 67 o pastor Sigmund Gutnes é eleito como presidente da nossa Conferência Geral para estar por cerca de 27 anos a dirigir o povo de Deus. O pastor que é chamado naquele momento a ser pastor ou a ser o presidente da Conferência Geral do Movimento 51 foi Francisco de Bay, a quem tive a oportunidade de conhecer. Estive com ele em casa e conversar muitas vezes com ele, conversei com ele, com Francisco de Bay. Já ele faleceu. Francisco de Bay foi um dos pioneiros. Estavam muitos pastores que pertenciam aos de Bay. Eram vários de Bay. Era um nacional, se não me equivoco, búlgara. Eu conversei muitas vezes com ele. E ele contou-me que ele chamou e que em 67 chamaram a unificação porque acreditavam que era um momento de que nós tínhamos reconhecido muitas coisas. E eu perguntei, o que é que reconhecemos? O que é que nós reconhecemos? E foi que em 66, em vários dos nossos princípios da fé, especificou-se que pastores que caíam na moral não iam estar mais ao serviço. Eles leram esta declaração e em 67 então chamaram-nos para uma unificação. A declaração que se fez em 66 da parte da nossa obra, ou que foi feita, essas declarações todas foram feitas, eram de levantar o ministério. Não falar deste, nem daquele, nem daquele outro. Era levantar o ministério. Era dizer, vamos estar mais firmes no ministério. Os irmãos de 51 aperceberam-se e chamaram-nos para uma reunião em Brasil, quando eles tiveram a sua conferência geral aí. O tema de 67 é um tema, em parte, que terá ter que ser tratado à parte. Mas não temos nenhuma referência que Corman, aos escritos, que Corman tenha reconhecido que tenha caído em adultério e que tenha transgredido o 7º mandamento. Se existe algum mandamento, queríamos ver e mostrem-nos esses escritos. Sabemos aquilo que diz a ata e sabemos aquilo que ele disse aos nossos pastores na Alemanha, a acusação de Kistner. Se é claro que ele tinha caído, e de Muraro, que também é claro que ele tinha caído, porque no mesmo ano de 48, ao ser nomeado eles dois, provocou um cisma que levou até ao 51 a ter esta situação aí. Não se mostra que Corman estivesse dentro do problema do adultério, mas sim de um problema de aparência do mal. Também a ata não o diz. Não tivemos dados nenhuns, mas temos muitas cartas que acusam Kistner, mas não temos nenhuma carta que acusa a Corman como adultério. Portanto, não vamos dizer aquilo que não temos. Vamos continuar com a ata. Durante a sessão da tarde, quinta, o irmão Corman tinha confessado que tinha proposto matrimónio a uma mulher divorciada.
Aqui temos o que diz a ata. Senhora Richardson. E pediu que fosse perdoado. Tal incoerência em nação não mais podia ser tolerada. O que é que aconteceu agora então? Segundo a ata, ele pede agora perdão por ter oferecido matrimónio a ela. Não está pedido perdão, nem por adultério, nem por fornicação, nem por nenhuma outra coisa. Isso é o que diz a ata. Ele pediu perdão. Se é um irmão pede perdão, o nosso dever é perdoar. Se o irmão vem a nós pedir perdão, o nosso dever é abrir a porta. Claro. Não era dando-lhe cargos, nem era pondo-lhe um pedestal, porque não podemos deitá-lo fora. A ata, aqui, já, o que está a ser escrito, agora aquilo que estamos a ler neste momento, já não estão os 14 aqui. A partir deste momento, aquilo que se lê, do 20 de maio para a frente, quando lemos que os 11 saíram da reunião, desde esse momento, o que se começa a escrever aqui já não está em concordância com 25 delegados, porque ali já não estão 14 delegados presentes. Portanto, quem diz que ele pediu perdão por esta situação são os 11. Nós nunca soubemos que ele caiu. Sabemos, demoraram. De Corma não sabemos. Nunca soubemos. E se pediu perdão? Amém, qual é o perdão? Pronto, já pediu perdão. Se temos que sacar a delegação, pronto, que saia. Como aconteceu com Kissner, que já não tiveram mais como delegado. Continuamos a ler. Ok. Antes de passar para a próxima diapositiva, queremos responder a algumas perguntas. Alguns irmãos perguntam porquê que o grupo de Denver estava em contra da Conferência Geral. Já o dissemos. Já desde muitos anos atrás, vamos tocar este tema um pouco à parte depois, mas muitos anos antes já tinham tido problemas de incompatibilidade com o pastor William Maas. William Maas e Otto Velp tinham discutido. Também Dorschler tinha discutido com William Maas. William Maas foi o nosso segundo presidente. Primeiro teve o irmão Otto Velp por 2 períodos e depois veio William Maas. William Maas era também de nacionalidade alemã. O que aconteceu com William Maas foi que ele adoeceu e ele teve que entregar o cargo e entregou interinamente o pastor Albert Müller, que chega como presidente interino no ano 48. Não quero abordar muito este tema, mas também não quero deixar a irmã que está a perguntar isto sem nenhuma explicação. Quero dar-lhe algo. O pastor William Maas tinha pedido ao pastor Oscar Kramer que escrevesse um livro sobre a moral. E o pastor Oscar Kramer escreveu um livro sobre a moral e sobre a vida matrimonial. Quando ele escreveu este livro, ele escreveu que no matrimónio teria que haver temperança sexual. O pastor William Maas tomou um livro, foi publicá-lo, mas quando o pastor Maas começou a ler o livro, retirou algumas partes. E em vez de temperança sexual, colocou abstinência sexual. E houveram muitos pastores, através da história, que não se podia ter sexo, que era pecado, a relação sexual, que apenas se podia juntar para ser o filho e depois, quando se tinha o filho suficiente. Oscar Kramer chateou-se muito e então discutiu com ele. Dorschler teve problemas porque o pastor William Maas começou a ter problemas diretos com Dorschler. A esposa de Dorschler era a filha do pastor Otto Velp.
E quando William Mass, como presidente, começa a discutir com Dorschler, genro de Otto Welp, a esposa disse-lhe que William Mass, quando era um obreiro, tinha sido o seu namorado e tinha caído com ela. Em outras palavras, não deixe, ele não tem por que atacar, e isto então criou um problema muito forte. Recordemos que nos anos 36 a obra foi golpeada. William Mass e muitos irmãos fogem para a Holanda e para outros países. A nossa obra é dissolvida no ano 36 pelo governo alemão, por um acordo que se tinha feito no ano 1933. E aplica-nos este acordo no ano 36. E a nossa obra então é dissolvida em 36 e são retiradas as nossas propriedades. E os nossos irmãos fogem e a nossa conferência geral teve durante muitos anos na Suíça clandestina num sótão. Neste problema de guerra, os problemas que existiam até fizeram-se grandes. Muitos daqueles grupo que tinham ido registrar a personalidade jurídica nos Estados Unidos começaram agora a consolidar-se. E mais consolidados começaram a lutar fortemente e começaram a fazer um problema muito forte para a Conferência Geral. Neste momento, a nossa obra estava dividida, estava golpeada pela guerra, está confiscada. Há uma série de situações que está a dar. E chegamos à morte de William Mass, quando diz que confessou o seu pecado e pediu perdão. Os problemas tinham feito muito grandes. Tudo isto conta o pastor Nikolic, tudo isto conta o pastor Nikolic no seu livro, tomado pelos adventistas e impresso pelos adventistas para atacar o movimento da reforma. E aqui o grupo de Denver começa então a discutir. Quando o grupo de Denver vem resolver em 48, dirigindo a sessão, o presidente de mesa Adam Ksack, no meio, os dois pastores Kissner e Muraro, como membros da Conferência Geral. E isto terminou então com que o grupo de Denver explodisse. E os problemas então tornaram-se maiores. Chegaram a 51, fizeram uma entrevista aí, e então já vimos como eles discutiram e enfrentaram-se entre eles. Este foi o maior problema pelo qual eles discutiram com a Conferência Geral. Algo então para a nossa irmã. Temos que tratar deste tema mais amplamente e muito melhor, porque há muita coisa mais para dizer. Vamos continuar com a ata. O tempo está a acabar. Iniciamos a nossa reunião com o hino, uma leitura de obreiros evangélicos e uma oração. Elegiu-se um comitê de 7 membros, que terá o trabalho de nomear os oficiais. Já eles estão a organizar. Toda a delegação deverá tomar parte nos planos para o futuro da obra. Os seguintes são os nomes do comitê: o irmão Hartman, Stewart, Lavrik, Egerter, Nikolic, Sierra, Laikowski. Os irmãos Stewart e Egerter foram escolhidos, um é australiano e outro é alemão, foram escolhidos para representar o comitê na reunião com os outros delegados. Ou seja, eles eram que iam falar com os outros 14 delegados. O irmão Stewart foi eleito secretário. Portanto, é ele que faz as atas. E por ele é que temos os rascunhos, os esboços. Aquilo que os nossos irmãos têm em Rono. A nossa igreja não tem, a nível de Conferência Geral. Os nossos irmãos têm esses documentos e guardam como um documento histórico. Decidiu-se assinar uma declaração dizendo que todos os documentos em poder do irmão Nikolic, pertencentes a qualquer departamento da obra, sejam mantidos sob a sua custódia. Portanto, assim estão agora a tomar todas as coisas. Há aí uma pergunta que diz que eu não entendo muito bem, se o irmão Kozel e o irmão Nikolic foram ladrões. Nós não estamos aqui a julgar ninguém. Queremos que a nível da organização fomos despojados de almas, dinheiro e de propriedades. Isso é aquilo que acreditamos. Acreditamos que houveram certas demandas legais, onde se perdeu tudo isso, e convidamos sábado às 3 da tarde, estarei
com a irmã Jennifer Campos, licenciada em Advocacia, e como já lhes disse, membro do Departamento Legal da Conferência Geral, e estará a dar o seu ponto de vista legal sobre aquele tempo e aquilo que se crê agora, porque a situação não variou muito. Portanto, o termo ladrão e roubar são termos que não vamos usar. Acreditamos sim que fomos despojados. Mais de 70% das almas perdemos propriedades, perdemos dinheiro, e o movimento da reforma teve que começar quase do novo, de zero. Teve que começar quase do zero o movimento da reforma. No ano 52 a nossa situação não era fácil. Tinha que começar de zero em novos países por ele mundo fora, mas Satanás fez o seu trabalho. Vamos continuar com a ata. Decidiu-se assinar uma declaração dizendo que todos os documentos, aí já lemos, decidiu-se que os irmãos Nikolic e Lavrik não deveriam entregar ao irmão Kozel nenhum dinheiro dos fundos da obra que eles tinham debaixo sobre a sua custódia. Vamos demorar alguns minutos. Entramos tarde por situações técnicas e queremos explicar esta parte. Novamente, explico para os irmãos que dizem que a parte onde Nikolic e Lavrik tinham que entregar o dinheiro a Kozel não existe na ata em inglês. Já lhe mostrei a cópia da ata original e sim está. E aqui apercebemos que sim existe, primeiro, porque este trabalho e estas cópias veio de Rono, segundo, do Movimento 51, e segundo, porque aqui mesmo está a reconhecer que tinha sido feito um acordo que agora tem que ser retirado. Anula-se e declara sem autoridade as antigas declarações pelas quais os irmãos Lavrik e Nikolic deveriam entregar certas sumas de dinheiro ao irmão Carlos Kozel. Portanto, sim existe a declaração, e novamente aqui se reitera quando eles dizem que se anula. O programa para o futuro foi lido, discutido e aceito. Uma reunião foi realizada às 8h30. O irmão Stuart deu um curto estúdio acerca de João 3:6. O irmão Nikolic repassou experiências que nos conduziram à presente situação. A reunião, 21 de maio, a reunião levou-se a cabo na casita. A mais ou menos a 40 km. Retiram-se do lugar e vão para outro lugar para reunir-se longe dos 14 delegados. O irmão Hartman apresentou um curto estúdio acerca de 2 Coríntios 3:20. Logo depois, situámos um hino e realizámos uma ação de orações. O relatório, as atas e declaração foram lidas e aceites. Preparou-se um telegrama para o Banco da América. Prepararam-se cartas para ser enviadas a diversos países para assegurar o dinheiro e as propriedades, no nome da Igreja. Os seguintes países são representados por o irmão Nikolic. Muito importante. União Búlgara, União Roménia, União Jugoslava, União Norte-Americana, Campo Checoslovaco, Campo Polaco. A autoridade legal foi estabelecida. Muito simplesmente. Se eram 25 delegados e 14 ficaram da nossa parte e 11 deles, nós tínhamos maioria. Agora Nikolic, para poder estabelecer a maioria e poder organizar-se, tinham que ter um grupo. Tinham que ter mais. E agora vem este informe a dizer que Nikolic representava 28 votos mais o voto dele. E aqui está o que eles dizem. Nós nas atas originais não diz nada que ele podia ser representado por 28 pessoas. Onde é que ele representa essa gente toda? Onde está escrito constitucionalmente que ele pode organizar uma obra e dizer que eu represento 28 votos. Mais 11 são 39. Temos a maioria, representamos a maioria da membresia mundial. Podemos organizar-nos. Somos 38 e eles são só 14. Nós temos veracidade e eles não. Não acreditamos que isso seja assim. Porque esta autoridade, onde Nikolic representou desta gente, não se apresentou quando se apresentaram os 25 delegados. Porquê é que não se falou aí disto? Se existia esta representação pelos votos de papel, mas não para ter o domínio para dizer que eu represento 8 votos ou 28 votos. Imaginem-se, eu representando 28 votos, então eu ganho todas as eleições assim.
Muitos países foram representados, mas não quer dizer que essa representação dá o direito de tomar o domínio e o controle da obra. Portanto, isso não se podia. Recebeu-se uma carta da delegação de Kozel e preparou-se uma resposta para ser levada pelo irmão Stuart à reunião deles. Depois do almoço, iniciámos a reunião com um hino e uma oração. O irmão Stuart apresentou um reporte do encontro com a delegação de Kozel. O resto da tarde foi utilizado em correspondência. Durante a noite tivemos uma experiência muito agradável. Expressámos a nossa alegria por sentirmos libertados da tremenda opressão dos espíritos que nos tinham dominado durante as últimas poucas semanas. Louvamos o Senhor pela maravilhosa libertação de tal tirania. Bem, assim era como eles viam. Quero chegar até à parte para finalizar, para depois responder algumas perguntas e deixar algumas para amanhã. Mas quero chegar a esta parte do livro de Atas. A sessão iniciou-se com o hino 86 e uma oração. O irmão Franz nos deu um curto e impressionante estudo acerca da manifestação do poder de Deus na nossa recente experiência. A libertação da opressão, o espírito de amor fraternal e o interesse pela causa do Senhor dão-nos novos estímulos para sair e fazer a vontade de Deus. A ata do dia anterior foi lida e aprovada. A contestação à carta dos irmãos Ringelberg e Kozel foi lida, aprovada e assinada por todos os 11 delegados. Discutiu-se e aprovou o registro do movimento, de 8 de abril de 1949. Começou a preparação do boletim número 1. Depois do almoço, reiniciámos a nossa reunião com o hino e uma oração do irmão Hohenreiner. A ata da corporação foi lida e aprovada e adotada. A lista dos diretores selecionados para a organização foi aceita como a seguinte. E temos aqui Nikolic, presidente. Elrich, irmã, secretária tesoureira. O irmão de João Nikolic também ia fazer parte, o filho de Nikolic. O irmão Vassil Miller, o irmão Garvir, a irmã Wassenwiller. Os estatutos, a Constituição e as crenças fundamentais do movimento foram lidos e aceitos com alegria. Quando seja necessário, a propriedade da Conferência Geral em Sacramento podia ser vendida ou mudada baixo a autoridade do irmão Nikolic ou da irmã Jane Nikolic, ou qualquer membro selecionado e autorizado, ou também pelo irmão Dmitry Nikolic. Mais ninguém. A reunião terminou com orações dos irmãos Laikovsky e Nikolic. Quarta, 23. O irmão Sekan oficiou como presidente de mesa durante esta sessão. A ata do dia anterior foi lida e aceita. Recomendou-se outorgar o poder ao irmão Nikolic para vender ou mudar a propriedade de Sacramento, Califórnia, se ele considera que isso seria o melhor para os interesses da causa. A autoridade do movimento é estabelecida pelos delegados que apoiam a declaração da protesta, e não por aqueles que se opuseram a ela e assumiram a autoridade ilegal, excluindo-nos. Agora, eles estabelecem uma autoridade e dizem: nós somos os que mandamos. O irmão Simer finalizou a reunião com uma oração. Durante a noite, o irmão Kelly da Inglaterra visitou e tivemos um diálogo. O boletim foi lido e aprovado. O irmão Laikovsky dirigiu a reunião, começando com o hino e uma oração. Leu Lamentações 3, 22 a 25. A ata anterior foi lida e aprovada. Falou-se sobre a salvaguarda das finanças e das propriedades da obra. Os irmãos Laikovsky, Simer e Lavrik foram autorizados para atuar em nome do movimento na América do Sul. O movimento de reforma deverá continuar com sua sede reconhecida em Sacramento. Vamos deixar por aqui e vamos responder algumas perguntas, mas há uma parte que está muito mais à frente, onde diz que o livro de Atas ia ser guardado e tomado como um livro histórico. Eles começariam um livro de Atas novo. Eu vi esse livro, eu fotografei esse livro. Ainda tinha muitas páginas em branco. Aí está a maior ata de 1925, a maior ata que temos quando se organizou a obra. Há no mínimo 2 selos no livro de Atas com a palavra Sociedade Missionária Internacional. Isso vamos ver quando falarmos sobre o nome. Hoje é um documento histórico que está no mano deles. É um livro negro, grande, e esse livro foi retirado, não foi usado mais, e eles começaram um novo livro de Atas, porque começavam uma nova organização. Vamos então parar aqui e vamos começar a ver perguntas.
O que é que aconteceu com as perguntas à União Roménia, as quais Kozel reconhece que tinha mudado os princípios e por isso foi excluído. E por isso foram excluídos os Denver. Tenho que dizer, irmãos, que antes de 51 houveram 6, 7, 8 cismas. Havia problemas na Roménia, haviam problemas em Portugal, havia problemas na Alemanha. Eram muitos os países. E sim, existiam problemas muito sérios na Roménia. E em muitos países não se atuou corretamente. E em muitos países existia a lei de ferro, existia muito militarismo, existia muita dureza naquela altura no movimento da reforma, produto da guerra, produto das diferentes nacionalidades. Enquanto os alemães eram duros, os roménios eram carinhosos. Respeito ao grupo de Denver. Teremos de tratar isso à parte. Existem muitas coisas que aconteceram com o grupo de Denver e que tiveram que ver muitos problemas com a Roménia, mas temos que tratá-lo com um ponto à parte. Vamos ver outra pergunta aqui. Ok. Jerry Roberto, nosotros no escondemos nada. Qué raro que no haya explicado la parte donde dice 11 delegados se retiraron en protesta por las... Que esquisito que não tenha explicado a parte onde diz que 11 delegados se retiraram em protesta pelas contínuas irregularidades e pelo domínio da sessão. A reunião era dominada pelos irmãos Kozel e Müller. Então, mas como é que não expliquei? Claro que eu expliquei. 11 delegados rompem a ordem e porque querem saem da sala de reunião. O que querem mais que eu explique sobre isso, queridos irmãos? Como iam entregar os cargos estes irmãos se nem sequer tinham disposto os cargos? Os 11 delegados não esperaram que os cargos fossem depositados, forem depostos. Não esperaram que se terminassem os relatórios, não esperaram que se resolvessem os problemas. Levantaram-se e foram-se embora. Se eles não esperaram que se pusessem os cargos, não podemos fazer nada. Por que é que não tomam em conta o reconhecimento que os vossos chefes fizeram no ano 91, onde reconheceram que não foi correto terem saído da sala de reunião? Era ali onde tinha que ser resolvido o problema. Tens alguma pergunta a mais? Vamos ver se temos mais alguma pergunta. Há alguma coisa que não respondemos? Tem alguma pergunta aí? Vamos fazer aqui uma revisão rápida. Ok, parece que já respondemos a tudo. Ok, pueden seguir haciendo preguntas y el día de mañana nosotros contestaremos. Ok. Podem continuar a fazer perguntas que nós no dia da manhã vamos responder. Temos respondido de acordo com aquilo que nós acreditamos. Claro que não podemos satisfazer todo mundo, mas podem continuar a fazer perguntas igualmente. É lógico que muitos irmãos do 51 estão a ver-nos, não vão estar de acordo com muitas coisas, mas lemos a ata. Foi isso que nós fizemos. Vimos uma grande quantidade de coerências na ata. E a ata não foi escrita por nós. Simplesmente dizemos, não se pode romper a ordem. E a ordem evangélica e organizativa foi rota no dia 20 de maio, quando 11 delegados se levantaram, foram-se embora e começaram a reorganizar-se. De fato, vamos ver amanhã onde eles dizem, estamos no princípio do novo princípio, estamos no novo início do movimento da reforma. Isso chama-se um novo movimento. Nós não o aceitamos. Viemos desde o ano 1914. Que o Senhor nos abençoe e esperamos lá amanhã, à mesma hora.